Boa tarde a todos. Aqui da Nakachov, estúdio Nakachov. Estamos aqui hoje para, juntamente com a Jussiara, nossa amiga Jussiara, Eliana, nossa amiga também. Hoje vamos estar abordando alguns assuntos que hoje sempre foi, mas hoje virou um grande problema por quanto nós não estamos conseguindo evoluir à medida que o problema se intensifica. Ou seja, nós estamos caminhando muito pouco, não é isso? Com referência aos problemas que nós estamos tendo. Para os senhores que estão aí nos ouvindo, estamos falando aqui de Ferraz diretamente para todos os amigos e amigas e vamos abordar um tema complicado, que é o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, bem como também as pessoas voltadas para as crianças PCD, pessoas com deficiência física. E eu gostaria que desse uma boa tarde, Jussiara. Boa tarde, meu nome é Jussiara, tenho o filho João Pedro, autista. É isso. Eliana. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Eu sou a Eliana, sou a mãe do Pedro. E o Pedro tem mielomeningocele. Então, para os senhores entenderem, Ferraz, a gente tem feito aí, enquanto vereador, juntamente com o vereador Antônio Carlos, Fábio e demais vereadores da casa, com o apoio da presidência, o vereadorinha. O que acontece? Nós fizemos já algumas reuniões, né? Fizemos algumas reuniões e ouvimos uma maioria das mães, né, representada pela Jussiara, e trouxe um pouquinho da realidade dessas mães, o dia a dia, as dificuldades, o que elas passam efetivamente com essas crianças, anjos, né, que infelizmente tem esse problema. E a gente também parte daquela premissa que Deus só dá o peso conforme a pessoa consegue carregar. Vocês, eu quero deixar aqui meu nome, em nome da Câmara Municipal, os parabéns pelo espírito aguerrido, pela essa dedicação diuturna, né, com essas crianças. E vocês são, assim, pessoas grandes, pessoas diferentes. Vocês têm tido muita dificuldade e enquanto nós, gestores, a gente quer também levar um pouquinho de melhora. Nós discutimos, para os senhores terem uma ideia, nós discutimos na Câmara a partir de uma carteira, né, que foi criada, né, iniciativa da Câmara Municipal, aliás, já é uma lei que tem, né, foi normatizada no âmbito de Ferraz, para que essa carteira pudesse estar atendendo algumas demandas. Ou seja, chegarem em algum comércio, chegarem na escola, num posto de saúde, numa delegacia, enfim, qualquer local que nós tivéssemos aí que estar utilizando algum tipo de trabalho, essa carteirinha viria ajudar. Foi essa a proposta. Sim. Vamos lá. Fala lá um pouquinho, Jussiara, o que você entendeu, como que melhorou ou não, ou ficou do mesmo jeito com a feitura dessa carteirinha. Então, sobre a carteirinha, eu fui registrar o meu filho na escola, colocar a vaga da ele lá. Chegou lá, como eu já tenho um laudo que ele é autista, fiz a carteirinha. Cheguei lá, mostrei a carteirinha para tirar os xerox da carteirinha, tudo certinho. Ela falou que não servia, que eu tinha que levar um laudo. E eu falei, mas para que eu fiz a carteirinha? Ela não soube me explicar e falou que eu providenciar um laudo recente para me levar para a escola para provar que o meu filho é autista. E para que eu fiz a carteirinha? Porque eu aguardei a carteirinha 30 dias para pegar a carteirinha. E para que eu perdi o meu tempo de fazer a carteirinha se não serve? Teve custo essa carteirinha? Não, não teve custo não. Só o tempo de estar Só o correndo tempo atrás de mesmo, não documentação. teve custo nenhum. Para essa carteirinha, você não foi contemplada porque o seu filho não tem, seria o PCD, né? Isso, exatamente. O meu não tem a carteirinha. Mesmo tendo 4 CIDs, não deram para ele o direito da carteirinha. Já sofri hostilização na fila do mercado,
porque a deficiência do meu filho não é aparente, né? É motora. Então, já aconteceu comigo e eu queria muito, né, ter a carteirinha, poder ter a carteirinha de identificação para me identificar em qualquer lugar que eu chegasse. Infelizmente, nós não fomos contemplados. Aí fica também um questionamento assim muito triste, porque imagina o caso da Eliane que está com o Pedro, né? O Pedro está com 6 anos. 6 anos. Eu desci aqui as escadas do estúdio com ele, é extremamente pesado, e aí tem também o fato de não ter um controle motor, aí ainda torna-se mais complicado de estar movimentando ele. Imagine os senhores chegar num banco, chegarem numa fila de mercado, chegarem numa escola, e eu estou falando escola, mas todas as repartições aí públicas, né, os aparelhos públicos, e não ter essa preferência. E a gente lida, as pessoas estão ultimamente nervosas, estressadas, é difícil. Às vezes vai ter até um embate para se querer ter um tipo de comodidade, não ficar numa fila extensa. E uma coisa que deveria, aliás, a lei, ela já diz que as pessoas com esse tipo de problema e o seu acompanhante devem ter prioridades em todos os sentidos, não é isso? Sim. E aí as dificuldades são constantes. Sim, quando a gente vai fazer qualquer coisa da prefeitura ou que precisa levar o laudo, aí a gente leva a carteirinha, porque já tem a carteirinha, porque autismo é autismo. Autismo não tem cura, autismo é pro resto da vida. A partir do momento que você tem o diagnóstico do autismo, é autismo e pronto. E então, se eu achava assim, fez a carteirinha, chega com a carteirinha, não precisa pegar laudo, porque até tanto para pegar laudo não é tão fácil assim. Para passar no neuro, eu preciso marcar 6 meses até no particular, de 3 a 6 meses passar no neuro. Então, depende do que eu vou fazer, eu tenho que esperar 3 meses para me pegar um laudo para me resolver o que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho a carteirinha, para que eu vou esperar 3 meses para me resolver? Então, não tem necessidade. Ou seja, essa carteirinha, ela é um documento que, em tese, deveria substituir laudo. É uma doença crônica, né, para o resto da vida, não tem cura, é irreversível, para os senhores e senhoras entenderem. O que acontece? A carteirinha, ela tem qual o objetivo, o escopo? De substituir toda a documentação. Chegar com laudo, ter que ficar procurando na bolsa. E tem mais um problema que nós podemos encaixar aí com muita tranquilidade. Esse laudo também, em particular, ele serve ou tem que ser da rede? Porque eu entendo, e já tivemos muitas reclamações, que um laudo que for de um neuro ou um psiquiatra que não seja da rede, ele não tem serventia para determinadas coisas. Então aí entra a problemática de ter que correr atrás do particular. Isso, aí a gente espera, porque que nem eu passo no particular, eu espero 3 meses para ser atendido no neuro. Depois que eu peguei o laudo dele, eu tenho que marcar no posto, esperar 6 meses para ser atendido de novo, para trocar o laudo do posto, para ser atendido, para esperar uma vaga, né? Que na verdade, meu filho, eu descobri que ele é autista com 9 meses, com 1 ano e 2 meses já estava com laudo particular, e até hoje estou esperando vaga de psicólogo, psiquiatra, fono, terapia ocupacional, hidro, que é necessário, o ABA, e não tem. E a gente tá aguardando, eu tô aguardando até hoje. O meu filho hoje tem 4 anos. E toda vez que a gente vai lá para renovar, para esperar, e aí, a vaga vai sair? Ah, você tem que trazer o novo laudo. E aí você tem que marcar de novo no posto, esperar 6 meses e levar. E aí fica nessa. Nisso, meu filho já tem 4 anos. Se eu não estivesse passando no particular, até hoje ele estava sem terapia. As dificuldades também, mesmo seu filho, o diagnóstico dele tendo 3 CID, né? 4 CID, ou seja, para os senhores entenderem, CID são os diagnósticos das doenças. Então, no caso do Pedro, ele tem 4 diagnósticos, ou seja, 4 doenças diferentes, né? Problema motor e... Ele não por é favor. doença, é uma malformação congênita, ele nasceu assim, isso não tem cura, né? Que é a mielomeningocele com a hidrocefalia. Também tem a paraplegia, bexiga neurogênica, síndrome de Chiari e a genesia de corpo caloso também.
Então, são patologias que trazem sequelas, né, ao indivíduo. Então, a gente faz um acompanhamento total. O Pedro passa em diversas Especialidades. Tá, Exatamente. aí, Eliana, fala um pouquinho, quais são as dificuldades que você tem? Como que é o seu dia? Uma mãe de uma criança especial, que tem 6 anos, tem 4 diagnósticos. Quais são as dificuldades? Fala um pouquinho do seu cotidiano, da sua rotina de vida com ele. Olha, as dificuldades são muitas, né? Para a gente pontuar aqui, a necessidade de uma criança especial é conforme a patologia, né? O que a Ju passa é diferente do que a gente passa. Porém, não deixa de ser uma correria tão grande quanto a minha. No meu caso, a gente agora deu uma pausa na ACD, mas quando tem a ACD, são 3 vezes por semana. Eu vou para a escola de manhã com ele, né? Chego em casa, já faço o procedimento, que eu tenho que fazer o procedimento do cateterismo vesical. Faço o procedimento, já dou um lanche para ele, ponho no carro, vou para Mogi. Chego em Mogi, a gente passa à tarde, porque às vezes são 2, 3 atendimentos, você tem 40 minutos num atendimento, e às vezes tem um intervalo de 1 hora para outro atendimento. Então, às vezes eu chegava em casa 5, 6 horas, porque eu levei ele na terapia. Então, isso durante a semana. Aula todo dia, 3 dias de terapia, fora as consultas, enfim, todo o compromisso do Pedro, né? Então, fisioterapia, TO, hidroterapia, tem a parte da psicóloga, né? Agora ele também está passando na psiquiatra. Tá. E nesse hall de atividades e de lugares que você vai, aonde que a prefeitura ela te dá um apoio assim? O que ela traz para você para amenizar? Até porque nós temos leis que exigem, né, do poder público esse aparato. O que a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos hoje ela efetivamente te dá, cumprindo até normas legais? Olha, infelizmente, eu não tive apoio nenhum da prefeitura para estar fazendo os tratamentos em Mogi. Hoje, para fazer esse acompanhamento na ACD, que é referência, é top, é muito bom. Porém, quem manda a gente para lá é a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Mas nós ficamos desassistidos durante 1 ano e meio, mais ou menos. E durante esse 1 ano e meio, a gente teve que ir por conta, né? Porque não tinha carro para levar a gente até a terapia, até a consulta, enfim. Todo o tratamento que era oferecido pela ACD, porque lá também você passa no fisiatra para poder ver o que precisa fazer. Uma triagem. Exatamente. Para ver onde se encaixa cada trabalho, né? Para desenvolver a criança. Vai precisar. O Pedro precisou de praticamente tudo. Faz uma evolução global e vê qual é a dificuldade da criança. Então, ele precisou de praticamente todos os tratamentos. Ficamos durante 1 ano e meio. A médica agora pediu um tutor, né? Que é uma perninha de ferro. E mesmo a gente tendo liminar, infelizmente, não saiu o tutor dele. Estamos aguardando há 1 ano já. E para poder voltar a fazer fisioterapia novamente, a fisioterapia motora. Inclusive, já me agendaram uma outra consulta para ver se já tem o tutor e ainda estamos no aguardo. Então, em Ferraz, nós podemos dizer que hoje as mães de crianças autistas, bem como PCDs, não têm apoio nenhum. Com referência ao autismo, a PAI também absorve? Como que você tem que se virar Na PAI, eu já tentei lá, eu mesmo não consegui, fica na lista, fica esperando. Inclusive, estou esperando até hoje o psiquiatra, Quanto o psicólogo. tempo, mais ou menos? Já tem uns 2 anos e meio por aí. Foi antes da pandemia. Então já vai fazer uns 3 anos. Então, nesse interesse, se você não correr por meios próprios... Não tem. Não tem nenhum resultado. Não tem. E quando eu consegui, me passaram por uma psicóloga, meia hora. Como que um autista vai fazer terapia meia hora? Um autista operativo ainda. Não tem como. Porque o autista, assim que ele chega no ambiente, você tem que preparar ele para ele conseguir ficar no ambiente. E isso já passou meia hora. Tem que adequar ele ao ambiente. Toda vez. Se tiver todo dia a mesma coisa, a mesma rotina. Para depois começar o trabalho. Estabilizar para depois efetivamente ser cuidado. Fazer o tratamento. Como? Meia hora que serve. Então, eu chegava lá, já chegava ele chorando e saía chorando. Então, não fazia nada. Nunca chegou a fazer nada. Porque é só choro. Isso é a PAI de Mogi.
pai de Ferraz. De Ferraz. Só que também a sala não tem o tratamento adequado. A estrutura é pequena, não tem tratamento adequado para o profissional Condições de trabalhar. absorver Tem todas o as profissional, não tem vaga, não tem horário e não tem o tratamento, o que é necessário para eles trabalhar. Então, não tem nada. O autista não tem nada em Ferraz. Para você que está chegando agora e está nos ouvindo e acompanhando, a gente está aqui mantendo uma conversação a respeito de crianças autistas, né? E crianças PCDs com deficiência. E estamos aqui com a Jussiara e a Eliane, que são mães de crianças portadoras dessas doenças, com esses diagnósticos, tanto de autismo como de PCD. Nós fizemos as reuniões, né? E vocês estavam lá, trabalharam muito intensamente para que ocorresse e que a gente buscasse o maior número de pessoas também para poder levar, porque não é um problema da Eliane nem da Jussiara, é um problema de o que nos causa espanto, principalmente para mim, por eu ser vereador, que nem a saúde, nem a educação, nem o conselho tutelar tem um número preciso de quantas crianças ou pessoas que nós estamos dentro de Ferraz de Vasconcelos com esses problemas. Nós não temos número, nós não temos uma estatística assim, ó, são 100. Só para ter uma ideia, na nossa reunião que participou secretária de Educação, de Saúde, do Social, do Esporte, Conselho Tutelar e diretores, né, no apoio. Eu lembro bem, com o presidente da Câmara e demais vereadores do qual eu fazia parte, até porque foi eu, juntamente a pedido das senhoras, que provoquei essa reunião. O que nos causou muito espanto é que nós não temos um número preciso de pessoas mais voltado, inclusive para as crianças, nem por aproximação de quantas pessoas nós estamos com esses diagnósticos. Eles têm dito, até o vereador Tonho, ele bateu muito nessa tecla de que a própria escola ela teria mecanismo de ver se a criança já tem algum tipo de problema, alguma deficiência, ficaria fácil. Mas nós não temos uma estrutura nem para acompanhar e nem para detectar. E vocês que estão em contato com essas mães, vocês têm sentido isso? Sim. Tem muitas mães ainda também que sabem que o filho é autista. Por quê? Porque passou com a professora, alguma professora não deu o diagnóstico que não pode ser dado pela professora. Ela vai dar um papel para você passar, ser caminhado. Porém, a mãe, ela sabe mais, acho que sabe ter mais que médico, né? Não podemos falar isso, mas uma mãe conhece o filho. Já sente, né? Sente quando assim que nasce, você já sabe que seu filho é especial ou não. Muitas mães já sabem que o filho tem alguma patologia, que tem alguma coisa. Porém, estão esperando um laudo médico, tá esperando passar até no médico. Tem mãe no grupo, que a gente tem uma mãe de mães guerreiras no grupo, que tinha 3 anos, né? 3 anos que estava esperando neuro para dar o diagnóstico pro filho. Não tinha passado, já tinha ido atrás no posto, vários postos de Ferraz, porque onde a gente mora, na vila que a gente mora, tem que ir pro posto. Porém, não tinha, ela foi procurando em outros. Esperou 3 anos e procurou a gente desesperada. Para ter o diagnóstico, mas não para fazer o tratamento. Para ter o diagnóstico. Para ter o diagnóstico. Porém, a pediatra dele já estava passando medicamento, porque um autista, se você não tiver o tratamento, ele fica agressivo, não come, não dorme. Eu falo por mim, que eu já fiquei 48 horas, 52 horas sem dormir, sem cochilar. Por conta que vira uma bomba relógio. Vira uma bomba relógio porque a criança não dorme. Como que você vai deixar uma criança autista, hiperativo, você cochilar? Se você cochilar, no segundo ele derrubou a casa. Aconteceu algum acidente, né? Então não tem como.
E essa mãe desesperada pedindo socorro, porque precisava do diagnóstico para quê? Poder Para iniciar um correr atrás, tratamento. não é só o tratamento, várias outras coisas. Porque uma criança autista, o meu filho tem 4 anos, ele precisa de uma fralda. Tem mães que não têm condições. Você sustentar uma criança de fralda até 1 ano, você E vai é na muito luta caro, ali. né? Não é uma Tudo bem, coisa mas barata, quando né? você vai sustentar uma criança maior, ela usa muito mais fralda. Muito mais fralda, o tamanho dela é maior, vem menos fralda e é mais caro. Imagina uma criança ter 4, 5, 6, 7 anos usando fralda, não tem respaldo da prefeitura, porque a gente vai com laudo, a gente vai com um pedido médico, eles falam que não tem. E os funcionários mesmo falam pra gente entrar com uma ação contra a prefeitura, porque senão a gente não consegue. E essa mãe desesperada precisando do remédio, porque não tem condições de comprar remédio. A pediatra estava passando remédio por conta própria, porque a pediatra não pode, quem tem que passar é um neuro. Até encontrar, porque a pediatra viu a situação da mãe. E não tem o remédio também, Ferrez. Não tem remédio, não tem fralda, não tem espaldo de terapia, não tem nada. Como que a gente fica? Como que uma mãe fica? A gente se sente inútil, porque a gente quer fazer e a gente não tem condições. Exemplo, eu não posso trabalhar porque o meu filho faz terapia todos os dias. Se o meu marido não trabalhasse numa empresa e não pagasse um convênio, o que seria da minha vida hoje? Então, Como que ia nesse ficar o meu momento, a filho? gente pode dizer que você ainda tem algum tipo de conforto por conta Trabalho numa das suas empresa, condições. tem um convênio Seu que marido tem isso consegue, o aí, tá? convênio cobre. Porém, o convênio cobre, só que o convênio não cobre o carro, não dá fralda, não dá remédio. Porque eu moro numa cidade, eu tenho que ir para outro lugar e não tem um respaldo de um carro para levar e trazer. Nós, mãe que fica numa terapia 3, 4, 5 horas, não temos condições de Se você levar. me permite, eu não vou cortar seu raciocínio. A gente retoma. Mas com referência à estrutura que a prefeitura pode dar, você já procurou por carro na prefeitura? Sim, E sim, qual é a resposta? não tem vaga. E a resposta é: não pode ser passado o carro para pessoas que faz terapias particular. Tá bom, mas aí vamos Se voltar não, aí do início. Do início. Se a prefeitura ela não tem aquele determinado falou que é uma lei. Tem uma lei, diz que tem uma a gente tem lei. que questionar isso aí, temos que deixar muito claro Gostaria de esse saber onde tá ponto. essa lei. Por quê? A prefeitura, em tese, o poder público, ele tem que oferecer determinado tipo de. Transporte para levar e trazer. Não só o do transporte, deveria ter o profissional, o fono, o psiquiatra, o neuro, os exames que também não são Uma fáceis. A estrutura multidisciplinar que nós falamos. Nem da pequena, nem do mínimo não tem. Nada. Nem mínimo. Aí, Mínimo do mínimo. eu tô com um problema aqui até muito próximo a nós, uma senhora também, uma criança de 6 anos, PCD, e ela é uma alma iluminada, tá pagando o tratamento em São Miguel. Ela tem que pegar 2 conduções até lá, com uma criança de 6 anos. O tratamento não tem Ferraz, ela ganhou fora. O que nesse momento o poder público poderia fazer para amenizar o sofrimento dessa mãe? Tudo. Porque
Na terapia, não consigo fazer terapia. Porque ele não está estabilizado. Não está né? estabilizado, e assim que eu chego lá, quando é a fono, quando é o TO, quando é a psicóloga, ela já entende na hora. O que que aconteceu de errado com ele hoje, mãezinha? O João Pedro tá muito alterado. Aí eu falo pra ela, vim de trem hoje. Aí ela, não tem o que fazer, porque o mínimo do mínimo, podia ter um carro para nos levar, né? Nem isso tem. A Jussiara é a mãe do João Pedro, de 4 anos, né? Isso. Que tem o transtorno Do aspecto do autismo. aspecto autismo. E agora vamos deixar um pouquinho a Eliana falar. Ela vai falar também das dificuldades que ela tem encarado e o que ela, esses anos todos, como a gente sabe que ela tem brigado muito, criou um grupo, agora está se preparando para criar uma associação, né? Que ganha corpo, né? Tira as pessoas, porque elas ainda, com tudo, ainda têm uma estrutura, os maridos têm um convênio, têm um carro, com todas as dificuldades ainda, acaba ainda tendo algum tipo de facilidade, lógico, isso tem custo, tem tudo. Mas agora vamos pensar nessas mãezinhas aí que estão nos rincões mais afastados da cidade, que não tem uma estrutura nenhuma, não tem um trabalho, não tem um plano de saúde, não tem um carro na porta, não tem um emprego fixo. Imagine elas com crianças autistas ou PCDs que no final das contas, o trabalho, né, salvaguardado a proporção de um ou de outro, acaba sendo muito grande. Imagine essas pessoas. Então eu gostaria, Eliane, que você falasse também um pouquinho do seu ponto de vista, quais são as dificuldades e o que vocês hoje estão exigindo efetivamente do poder público através da Câmara, através dos secretários, que fizemos reuniões, né? E fala um pouquinho, por favor. Bom, nós somos do grupo Mães Guerreiras. Esse grupo nasceu diante das nossas dificuldades, né? Algumas mães se encontravam na ACD, enfim, e a gente acompanhava a luta uma da outra. Então, cada uma com a sua luta, mas percebemos que tínhamos lutas em comum. E, diante disso, das nossas lutas em comum no nosso município, ter que sair para fazer tratamento fora, né? Transporte, a parte da educação, que é o cuidador, que é uma coisa bem importante, mesmo tendo alguém cuidando do seu filho, a pessoa tem que estar habilitada para isso. Por que eu falo? Porque cada patologia, uma é diferente da outra. No meu caso, o Pedro, vou falar por mim, né? Depois a Ju falar na questão do autismo, né? Que é um pouco mais de estresse. E você tem que conhecer a criança para entender o que ela gosta, o que ela não gosta. O Pedro está em análise, o autismo, né? A gente está passando no psiquiatra. Suspeita também de TOD, que é transtorno opositor desafiador, né? Então, é uma criança que você tem que saber lidar com ele. Na CD me ajudou muito, porque a psicóloga testou várias maneiras de controlar acompanhar, né? Tentar isso, ajudar. Isso, exatamente. Nas atitudes, né? Porque é muito difícil, muito difícil. Você com uma criança que chora, que grita, como a Ju falou, quando ele quer alguma coisa, ele não entende que aquilo não dá. Não aceita. Isso, ele não aceita ou dele. não. Não existe. Exatamente. Não existe. Isso. Então, devido a essa não aceitação... E ele acaba se fuzilando, né? Acaba se machucando. A gente está fazendo esse acompanhamento para saber se tem autismo, se tem o TOD, né? Que é o transtorno, enfim. Mas é uma criança que precisa de um pouco mais de atenção. Uhum. Então, se ele entra em crise, por exemplo, o Pedro não gosta que empurra a cadeira de roda. E como eu ficava na escola, e é uma coisa que, assim, só mãe que entende, que sabe, né, a necessidade do filho. Então, eu sabia que ele não gostava. Quando eu olhei para ele, eu percebi que o rosto dele já estava nervoso, eu chamei a moça que estava responsável, eu falei, olha, não deixa empurrar ele fica nervoso, ele chora, e aí você tem que tirar da sala para acalmar. Enfim, é todo aquele transtorno, mas você precisa de alguém habilitado para isso. O Pedro tem epilepsia, então se ele ficar nervoso, ele vai entrar em crise. Desencadeia também Exatamente, epilepsia. Então ele entra em crise, e aí você tem que fazer o medicamento. Também é alérgico a látex, né? Então, quer dizer, se ele pegar numa bexiga, ele vai pipocar todo, vai inchar o rosto, é perigoso fechar a respiração, como já aconteceu comigo. Eu ando com antialérgico, né? Exatamente, eu ando com antialérgico na bolsa, porque qualquer eventualidade a gente nunca sabe. Tem até alimentos que têm o látex,
né? Tem fruta, banana, kiwi, são ricos em látex. Então, a gente tem que se atentar exatamente em tudo. Uma criança que tem que tomar cuidado de manhã. Pleno, né? Em todo Em sentido, em em todos os todos. sentidos. Parte de alimentação, no que está brincando, no que está fazendo. Não dá para você deixar de qualquer maneira. Então, assim, mesmo o cuidador tem que ser uma pessoa habilitada. Você não pode deixar uma criança que tem tantas restrições com alguém que tem apenas o ensino médio, sabe? Eu acho que tem que ser revisto essa questão, porque não é assim, não. Porque mesmo o autista ele tende a rejeitar algumas pessoas. Então, Ele escolhe as vê, pessoas. ele é seletivo com as pessoas. Se veio um cuidador e a criança não se adaptou, você vai ter que trocar. Né? Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser revisto. Porque, assim, o que o grupo tem Muita buscado hoje, complexidade, né? exatamente, o que a gente tem buscado hoje no município é um pouco mais de humanidade, é um pouco mais de Atenção. entendimento com a nossa causa. Porque, assim, as leis já estão aí. Todo mundo já conhece, já sabe. Tem aqui uma Mas gama a questão delas, é né? exatamente, as leis estão, as mães entram com representação no Ministério Público, porém nós não somos atendidas. Por que nós não somos atendidas? Nós queremos saber essa questão, porque assim, é muito difícil. Como eu falei, o nosso dia a dia já é estressante. Não que os nossos filhos nos estressem, não. Mas a gente já tem que fazer muita coisa. E se a gente ficar correndo atrás de mais coisa, tudo dificultando, chega uma hora que fica impossível, né? Então, assim, se você puder facilitar, eu preciso de transporte. Então, eu ligo para a prefeitura, olha, dia tal, meu cartãozinho está aqui, dia tal, dia tal, dia tal. Nesse horário, eu tenho terapia, eu tenho consulta. Vai ficar muito mais fácil. Eu procurei a prefeitura, não tive respaldo, tive que entrar com representação para transporte, para ACD. Mesmo assim, não fomos atendidos. Só um gancho, desculpa, se apresenta, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde, meu nome é Rosilene, eu sou mãe do Henrique. Quantos anos? Eu tenho 30 anos e o meu filho ele tem 5 aninhos. Obrigada pela oportunidade. Hoje eu queria conversar com vocês referente à lei que é a do Romeu Mion. Essa lei ela é muito falada, então, em nível nacional. O que acontece? Ela preconiza como se fosse um RG do autista. Certo. E aí, foi um dos pontos que eu achei importante trazer em pauta hoje, porque aqui em Ferraz nós temos a carteirinha, que dá para fazer a utilização dela, porém, de forma inadequada, né? Então, assim, acaba impactando não só, por exemplo, hoje a carteirinha é para os autistas, porém, o que nós gostaríamos de fazer? Que a nossa carteirinha fosse adaptada de nível a todos os especiais. A todos os especiais, entendeu? Até porque... Não só ao autista, mas que Isso. nós estendêssemos também Isso. as crianças com algum tipo de debilidade, deficiência. Isso, porque assim, essa lei do Romeu Mion, foi sancionada em 2020 para benefício nível nacional e foi aprovada pelo nosso atual Tô até presidente aqui Jair com ela que a Eliane Bolsonaro. mandou, né? Isso. Sancionado em 2020, o número da lei é Isso. 13.977, Isso. conhecida como Lei Romeu Mion, Mion, né? isso. Estabelece a emissão de uma carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Isso falando do autismo, né? Eu posso me incluir porque é o atual diagnóstico do meu filho. Então, assim, hoje o Henrique, ele é diagnosticado com transtorno do espectro do autista atípico, nível 2. Quanto tempo ele foi Não detectado verbal. isso aí? Então, Diagnosticado. ele foi diagnosticado aos 2 anos e 7 meses, de forma privada, porque como as mãezinhas orientou aqui em Ferraz, nós não conseguimos auxílio. Então, me explica uma do coisa. pediatra. Você, assim que ele nasceu, você demorou 2 anos e... Não. Foi com 6 meses de vida, né? Foi ainda durante a amamentação. Você Então, percebeu. assim, não havia vínculo mãe e filho, né? Então, assim, ele não olhava nos meus olhos, ele não me acariciava, né? Ele tinha nenhuma interação, não tinha né? interação. Então, assim, com 6 meses de vida, que começa a introdução alimentar, eu tive muita dificuldade por conta de que, assim, os alimentos que eu ofertava eram reduzidos em tempero. Então, assim, ele passava no meu cabelo, ele cuspia em mim. Então, nesse momento, o que eu observei? Desconexo, né?
Então, é a seletividade que eles têm mesmo, né? É paladar apurado, é natural isso. Inclusive, a seletividade alimentar, ela contempla a maioria das crianças especiais. Então, assim, e tanto que a gente foca muito no neuropediatra devido ao laudo, mas a gente não foca, por exemplo, em um nutricionista especialista. Imagina, se a gente não tem um neuropediatra, Que a nutrição dirá fica muito distante, muito mais né? Muito longe, mais né? longe. E aí, o que foi observado por mim? Que a minha mãe, ela capricha muito no tempero e ele lambia os beiços com o dela. Entendeu? Então, a partir desse momento, a gente foi juntando várias outras peças. Por exemplo, ele brincava sempre com a cor azul, sempre com um objeto específico, que era o carrinho. Tinha que ser vários carrinhos iguais a Muito esse. detalhista, Muito detalhe. minucioso, Isso, né? minucioso. Enfim, e aí foi juntando o atraso significativo da fala, né, que ele tem. Ele não falava nada, diálogo não existia. Então, tudo favoreceu esse fechamento do diagnóstico, né? Ele não andava, ele veio a andar, a caminhar com auxílio do fisioterapeuta a partir da 6ª sessão. Isso sim, eu consegui fisioterapia via aqui Ferraz mesmo, até aqui no bairro do Jardim Castelo. Mas, assim, todas as coisas dele foram muito atrasadas, né? E quando eu consegui, fechar o diagnóstico, eu sou nutricionista, e eu atuo hoje no Hospital do Rim. E lá eu tive o prazer de conhecer uma família de Santos, para poder dar o suporte do transplante renal, porque ele é um deficiente múltiplo e era uma família muito querida. A equipe médica me chamou e aí conversou comigo e falou assim: Rose, nós precisamos que você ajusta aí a inclusão desse paciente. E aí, quando eu fui atender a família, o que me chamou a atenção foi o iogurte cor-de-rosa, de sabor de morango, 100 pedaços, que o meu paciente precisava para não entrar em crise. E existe uma verba que é destinada para o tratamento integral de um paciente que ele entra. Então, a gente tem que dar suporte. E aí, nós destinamos essa verba para atender esse paciente, e me chamou a atenção porque o meu filho é nessas condições também. E aí, quando eles internaram 5 vezes durante aquele ano, na 3ª internação, eu tive força de pedir ajuda dessa família. Falei, olha, eu entendo que a consulta de nutrição ela é necessária, porém, agora eu preciso de ajuda. Quem fechou o diagnóstico de autismo no Thiago Raurani, e aí essa família maravilhosa, em 20 minutos, deram uma aula para mim sobre autismo, e a partir de então eu Todos procurei os ajuda. caminhos, né? Você poderia estar Isso, procurando. trilhando de forma particular para otimizar o tratamento do meu filho, para investir no destino dele, porque a parte do SUS ela existe, ela é linda na teoria, mas quando a gente fala no quesito Na assistencial, praticidade, o operacional deixa muito a desejar. isso, Ou infuncional, se é um termo que eu posso usar. isso. Não funciona. Eu posso dizer para você que, assim, é como se a gente conseguisse, até mesmo com liminar, não adianta acionar, né? O retorno, ele não é preciso, Não é sabe? preciso demorado quando Sim. sai. Porque E quando eu só sai, vou pegar uma carona sem tirar o seu raciocínio pelo Não, seguinte. perfeito. A gente advogando hoje, o que acontece? Nós fomos procurar saber. A mãezinha entra com ação, Sim. né? Entra com ação para ter a fralda, os insumos, enfim, As terapias as específicas. terapias, até o transporte, Transporte. enfim, tudo que diz respeito à manutenção da criança. O que acontece? Se entra em juiz, o juiz, promotor, tal, vai lá, caneta, sentencia a prefeitura. Tem que dar. Sob pena disso, sob pena daquilo. O que a prefeitura faz com o corpo jurídico dela? Recorre. Recorre e aí cai naquela demora, naquela delonga, ganha, vai recorrer de novo, e aí a gente é uma briga robotizada e injusta. Porque o poder público ele faz uma lei que vocês têm direito, que vocês merecidamente, porque é uma causa nobre. Nós não estamos falando de fazer um prédio, fazer uma estrada, trazer um metrô, não. Nós estamos falando em vidas. Sim. Pessoas que dependem 24 horas da mãe, do pai e do poder público. Né? Então, só para explicar, não tirando o seu raciocínio, o que nós estamos esbarrando é exatamente nisso aí. A prefeitura vai lá, sofreu uma ação, ela recorre. Sim.
Continue, por favor. Não, imagina. E aí, assim, a gente conseguiu de forma privada para conseguir otimizar. E aí, pensando aí na carteirinha. Carteirinha. Aqui em Ferraz, nós temos o ônibus municipal e o intermunicipal. E o que acontece? Na hora de fazer a carteirinha, ela é muito, como que eu posso dizer? É difícil. Complexo. Complexo. Por que eu digo isso? Eu emiti o bilhete bom especial. Então, hoje o Henrique, ele tem tanto o bilhete único especial como o bom especial. Por que que eu fui parar em Jabaquara para emissão desse bilhete? Porque é o único bilhete que me permite entrar no ônibus municipal e no intermunicipal, entendeu? O on-page hoje, que é o que abrange o municipal, estava enrolado para emissão. Então, Ferraz, nós não temos. Podemos dizer que... Trem, ônibus, trem, metrô para chegar ao local com uma criança especial. Com crise. Para você fazer uma carteirinha. Fazer uma triagem, mostrar. Você Sendo que você carteirinha. tem assistente social, você tem todo um aparato aqui que poderia laudar, fazer todo um processo, mandar para lá, sem submeter as mães a esses desmandos aí. Entendeu? Bom, então, com referência à carteirinha, explica mais do seu ponto de vista. E aí, assim, que o top, por exemplo, ele é o inverso. É como se fosse assim, né? O on-page somente o municipal. O top somente o intermunicipal. Então, é melhor eu fazer uma logística, que graças ao bom Deus eu tenho um amparo familiar maravilhoso, e eu consegui me deslocar até Jabaquara para fazer a foto, né, dele. E aí o bom me permite ter acesso aos dois. Porque senão eu tenho problemas em um, problemas no outro. Tá, Não só eu digo, estou citando a minha situação, mas eu recebo reclamação de mãezinhas que é além disso, inclusive. Não, legal. Mas aí, Rose, explica para nós uma situação. Só retomando, nós estamos com a Rose, mãe do Henrique, 4 anos, né? Acabou de fazer 5 anos. Nós estamos com a Jussiara, também mãe do João Pedro, né? 4 anos. E o João. Não, Pedro. Pedro Eliane. João Pedro. Eliane aqui, desculpa. Com o Pedro de 6 aninhos, né? O Henrique é autista. O João Pedro autista. E o Pedro tem 4 CID, ou seja, 4 diagnósticos. E o que é esse bate-papo? Nós estamos abrindo hoje uma comunicação, um canal, e vai estar aqui 24 horas à disposição de todos vocês para trazer sugestões, reclamações. Enquanto vereador, enquanto lá dentro da Câmara, lá, nós vamos estar batendo em todas as portas. Foi um começo, né, que nós fizemos. Fizemos 2 reuniões, aí trouxemos alguns secretários, foi Educação, Saúde, Assistente Social, Conselho Tutelar e o secretário de Esporte. Foi isso? E mais o pessoal, diretoria, enfim. Nós começamos uma discussão que há muito estava parada, né? Ela estava muito no bastidor. Era uma mãe aqui, outra mãe ali, mas a gente não tinha agrupado esse pessoal para nós estarmos fazendo as nossas vozes, os nossos reclamos chegarem efetivamente. A gente está pedindo socorro, a gente vai estar falando em algumas coisas, mas a Rose muito bem falou, a carteirinha, ela entrou no transporte. Transporte em Ferraz, para a gente entender e para passar para o pessoal lá. E também para instruir, porque a gente brigava no negócio de informações. Muitas nesse momento, nos rincões mais afastados, que tem que se dedicar totalmente à manutenção da criança, não tem como estar indo numa câmara, na assistente social, na educação, enfim. Ou seja, ela vai ficar reclusa dentro de casa, vai segregar-se ali naquele mundo, porque não tem mais condições, não é isso? Fala então, você vai falar para nós, depois cada uma fala um tema e a gente discute bem rapidamente da carteirinha e do transporte, que é muito interessante. Vamos lá, Alice. Então, aí foi isso. No caso dessa lei que foi sancionada, a nível nacional, eu tinha verificado que foi estabelecido um prazo, né? E esse prazo
teoricamente, toda a nação teria que se ajustar. E ok, até aí. Ferraz diz que tem a carteirinha, que é feita a produção, mas é como se ela fosse atuar como um RG e que, independente da emissão do cartão, a pessoa mostrando esse RG, ela poderia ter acessos, né? No caso, o que que visa a lei? É isso, é priorizar. É, por exemplo, os cinemas reservarem alguns, né, algumas isso. sessões para esse público, Isso, tá né? lá na lei aqui. Isso, a lei do meu eu trouxe aqui, ela é o número 13.977, né? E aí, o que acontece? Fala sobre o pronto atendimento dos serviços públicos e privados. Então, quando fala do serviço do pronto atendimento, eu entendo que é prontidão. Né? Eu entendo que, assim, independente de eu estar com um laudo, independente de ser um autista, então, assim, a partir do momento eu consigo apresentar, eu consigo ser ouvida. Entendeu? Então, assim, desculpa, eu sei que nós estamos falando do transporte. Dizendo novamente sobre a minha situação, eu vejo muito acontecer até prioridade no Hospital São Marcos, quando eu preciso de atendimento. Eles priorizam mesmo o meu autista. Ali Só funciona. eu verbalizando, Não precisa nem inclusive, mostrar a carteirinha. Você chegou Agora, lá, fez no a ficha, restante, tenho prioridade, lá eu é já natural. consegui várias Então, vezes. podemos sim, dizer que nesse tocante, sim. vocês também têm tido essa facilidade? Eu passo no particular, né? Então, não passo aqui. Não tem esse Eu tipo de vou para problema? Mogi ele é bem atendido também. Quando eu chego lá, eu só chego com a carteirinha no pescoço dele. No sistema público de saúde. Isso. Porque como ele Consegue. já chega chorando, né, desesperado, aí já pega e já passa na frente. Não tem Passa problema na frente. nem de ter que mostrar a carteirinha, laudo. Eu também tive atendimento prioritário quando eu informei a necessidade do meu A filho. situação. Isso. Aí também tive atendimento prioritário. Porém, tive acesso a mães que não tiveram, né? Do grupo que não sabiam que tinha essa prioridade, até porque o posto tem um dia certo para marcar a consulta. Tá, então eu vou pegar uma carona também, vou tentar ser breve. O que que nós podemos instruir essas pessoas, essas mães? Tem leis, né, federal, estadual, municipal. Eu até fiz questão de estar se debruçando sobre algumas. A gente vê que no papel é maravilhoso. Mas nesse momento, o que que a gente poderia deixar para essas mães que estão nos acompanhando e que a gente vai fazer chegar essas informações? Nós poderíamos chegar e explicar para elas assim: chegou no hospital, tá com a criança nessa situação, com esses diagnósticos, chegou, teve dificuldade? Pede para chamar um chefe, chamar um diretor, chamar assistente social. Podemos instruí-las dessa maneira, porque, veja bem, o hospital, a instituição, ou o transporte, ou o que o valha, o que a pessoa precisa, naquele momento não vai estar fazendo favor. Está tudo embasado, além de ser uma causa humana, que não podemos sair. A maior lei é o humanismo. Mas se a gente esbarrar nesse problema, chame o diretor, chame o chefe. Se for o caso, pode ligar para o 90, tem a corregedoria deles lá, ouvidoria, reclame, porque se nós não reclamarmos pelo nosso direito, vai ser mais um. Se furtarem aqui 10 pessoas, tem que pegar 2 condições para ir até a delegacia. Furtou um bujão de gás, uma bicicleta, por mais simples. Se nós nos acovardarmos e não formos registrar, o que que acontece? Esse bairro é maravilhoso, não tem um furto. E a prática é outra. Se as mães vão no hospital, vão na delegacia, vão numa escola, vão na Secretaria de Saúde, qualquer aparelho público, tem que procurar um responsável. Sob pena de sair dali, a gente já está comprometido. Uma mãe, ela se dedica 24 horas, no seu caso, 50 e poucas horas, interagindo ali com a criança, não poderia. Percam mais um pouquinho de tempo e busquem esse direito. Faça com que as pessoas entendam que eles estão lá não fazendo favores. Estão cumprindo a lei. Você quer complementar com mais algum? Nós vamos abordar outros assuntos, mas fica à vontade. Abordar outros assuntos. A Rose, então, vamos lá interagindo. Nós estamos aqui discutindo crianças com transtorno do espectro autismo.
Estamos também discutindo as mães que, paralelamente, também têm as mesmas dificuldades que são as PCDs, crianças com algum tipo de deficiência. Vamos falar um pouquinho na educação, bem rapidinho cada uma. O que você encontrou na educação? Vamos começar para a Rose rapidinho, porque a gente vai ter vários assuntos. Tá bom. Vamos lá, Rose. Na Quero que fique à vontade, mas vamos seja acelerar breve, para a gente né? poder Não, atingir tudo bem. nosso objetivo. Então, o meu objetivo na educação é conseguir o acompanhante terapêutico para todas as crianças que precisam. Porque, assim, o empecilho hoje é o bolsa auxílio do estagiário de pedagogia, que é muito meio salário ínfimo, né? mínimo. Exatamente. Uma coisa Não pequena. atrai esses profissionais para auxiliar a gente. E é de suma necessidade. Porque hoje, por exemplo, nós conseguimos, né? Lembra do cuidador? Mas Sei. sem esse auxiliar, uma criança típica, naturalmente, dependendo do assunto que é abordado, ela já vai ter dificuldade na aprendizagem. E quando a gente fala de uma criança que ela tá dentro do transtorno do espectro autista, por Muito exemplo, o meu mais. filho, que é nível 2, não verbal, e ainda, tudo bem, sem DI, mas é muito mais. Só para a gente desesperar. esclarecer quem está também nos acompanhando, e até eu mesmo, quantos níveis nós temos de autismo? Nós temos 3 níveis. 3 níveis. Seria o 1, o 2 e o 3 hoje, porque no antigo dicionário, né, DCM era o quê? Era o nível leve, moderado e o acentuado, severo. severo. Então, e onde nesses 3 O 3, o níveis severo. seria o severo. É o severo. Então, só que foi atualizado, então é o dicionário de medicina, né, o número 5, ele fala desse nível 1, 2 e 3, porque o nível 1 era considerado como, ele só tem um pouquinho de autismo. Ele é levemente autista. Não, o autismo de leve não tem nada, né? E a partir do momento que você colocou como número 1, 2 e 3, o 1 começou a ser observado, ser laudado e não ser negligenciado atendimento, entendeu? Tem Então, tantas necessidades e tantos direitos quanto o nível 2 3. e o 3, exatamente. A diferença é que quando comparado a uma criança de par com a idade dele, ele não apresenta atraso. Enquanto já, por exemplo, o atraso no desenvolvimento de uma fala, que eu quero dizer. Agora, quando eu falo de um nível 2, vai ter o atraso e vai ter, às vezes, uma comorbidade associada, uma depressão, uma ansiedade. Que ainda criaria Exatamente, mais problemas. E o nível Ficava mais 3, severo. o nível 2 pode ou não ter a presença da deficiência intelectual, né? Ele pode ou não ser verbal, né? No caso, o meu filho, ele é não verbal. E no nível 3 já é aquela criança autista que demanda muito. Inclusive que para apresentar um avanço, ela tem muito mais horas de investimento. Hoje eu busco isso. Eu busco de tratamento do meu filho como se ele fosse nível 3. Tá. É. Então, Rose, voltando O que não tem no município. na educação, só para o pessoal que está lá nos acompanhando entender, para começar a ter uma ideia. Porque tem muitas mães nesse momento que tem, infelizmente, uma criança lá, um bebê, que caminha para esse diagnóstico e ela está lá perdida, Sim. até por falta de instrução. Sim, Uma pessoa- até mesmo por conta que a escola, né, falta de instrução, eu entendo, a escola, ela tenta auxiliar, só que o excesso de alunos também dificulta isso. A falta de estrutura, infraestrutura nenhuma. Nenhuma. Eu posso dizer com propriedade, porque eu fui cuidadora do meu filho por 2 meses e meio, por falta tanto de cuidador quanto de acompanhante auxiliar dentro da sala de aula, né? E essa realidade foi muito precária, onde eu vejo os professores, por exemplo, se desdobrando para a segurança, para conseguir extrair alguma coisa dos seus alunos, e assim, os laudados para darem suporte, e as crianças que eles até querem auxiliar os pais, para mostrar que pode ter algum atraso, no caso, eles não têm esse suporte, eles têm que ver tudo isso e passar numa reunião. Então, Entendeu? vamos sintetizar aí o que você me disse. Hoje, Precisamos de auxiliar em sala de aula, revisar salário desse estagiário. prefeita, por gentileza, ouça essas mães. O valor do estagiário, né, De do soldo pedagogia. deles é uma coisa muito pequena. Não está tendo nenhum tipo de atrativo para que essas pessoas venham Sim. desenvolver um trabalho com essas mães que muito precisam. Então, Rose, vamos passar daqui a pouco para Jussiara.
e depois Peliane, é educação. Nós podemos dizer o seguinte, que a educação, nesse momento, ela seria até mais necessária e importante ter uma estrutura, porque é ela que vai ter esse contato já Direto. com essa visão, porque ela vai trabalhar a criança, ou seja, ela tem muito mais facilidade de diagnosticar, Sim. de já começar a ver os preceitos, Sim. a criança ficar, né, buscando pontos, né, Sim, que a gente percebe porque muito, ali é o momento que você pareia a idade. que você consegue interage, visualizar isso. começa a ver que eles têm que ter mais ou menos alguns trejeitos, né? Você põe crianças de 3 anos junto, todas elas têm que interagir para um caminho só. É isso? É. Voltamos daqui a pouco com você. Vamos lá, Jussiara. Educação, a dificuldade, o que você acha, o que você espera, que recado que você deixaria aqui para o poder público, mais diretamente para o nosso executivo. Vamos lá. Então, Enquanto isso, eu tomo uma água. sobre a educação, um exemplo logo do meu filho. O neuro pediu para mim colocar o meu filho na escolinha, que ele tem 4 anos, para ele aprender a interagir, porque na escolinha, quem já tem o diagnóstico, a escolinha ou a creche ajuda muito a criança a se desenvolver. Não só o estudo intelectual, porém o desenvolvimento dele para a sociedade. Ele Interagir, necessita, né? fora as terapias, é necessário ele estar na escolinha para interagir com outras crianças, para ele conviver na sociedade. E quando ele me deu o laudo e o pedido para mim ir até a escolinha, fui toda feliz, cheguei, já com o laudo, não achei a vaga. Depois voltei lá com uma pessoa, né? E aí a pessoa já foi com a vaga. Porém, o meu filho, ele só pôde ficar na escolinha 1 hora. Porque não tem um professor que cuida nessa área. Além de não ter o profissional, não tem estrutura. Não tem estrutura. Para trocar essa criança, para dar uma alimentação adequada. Para dar alimentação. Porque Um remédio. Um remédio. O caso do meu filho, ele não come de tudo. Ele tem a escolha dele de comida. Então, precisa da nutricionista. E a nutricionista manda o cardápio, porque no público a gente não consegue, o particular a gente consegue. E quando a gente manda o cardápio, cadê? Não tem. Então, meu filho ficou 1 hora porque não tem o cardápio para ele. Aí ele ficava 1 hora, depois ele tinha que tomar o cafezinho dele em casa, ele ia para a escola, ficava 1 horinha e voltava. Só que já estava ficando cansativo para ele, estressado, porque ele já chegava, que nem eu já falei do começo, para ele chegar no ambiente, é meia hora para ele se encaixar no ambiente. Como que ele vai se encaixar 1 hora numa escolinha? Ele entrava chorando. Terminar de estabilizar, tá na hora de ir embora. De ir embora. Ele entrava chorando e saía chorando. Não culpo a professora, não culpo a diretora, não. Sim, a prefeitura que tinha que dar essa estabilidade para todos. Porque assim, o nosso filho precisa e as professoras também precisam, porque senão ela também vai ficar com um cargo muito grande e ela não consegue nem atender nem os nossos filhos, que é especial, e nem as outras crianças. Então, as crianças só vai para lá para quê? Para comer e dormir. Isso não é... No caso do meu filho, não é necessário, porque comer e dormir ele faz em casa. Ele foi lá para ele se interagir, para ele conviver com a sociedade. E isso eu esperava. Da educação. E eu não tive esse respaldo. Foi 1 hora só. E com aquela nossa reunião lá, que foi, que até que desencadeou, muitos não admitem, mas essa nossa união, esses nossos reclamos, né, Eliane? Começou a acender algumas luzes por aí, correram, foi contratada em torno aí, mais ou menos, de 50 professoras, professores, cuidadores. Sim, eu vou falar a data exata aqui, porque a escola mandou uma mensagem para mim não errar. Só vou procurar aqui. Escola... Enquanto você procura. Tá tendo esse respaldo hoje? Então, a escola me ligou depois da nossa reunião de mães guerreiras na Câmara. A gente fizemos a reunião, 5 horas de reunião na Câmara. A gente teve 5 horas
Sem encontrar as duas anteriores também, que foram longas, né? Isso, que foi nos ouvir. E depois dessas 5 horas, 2 horas depois, 1 hora depois, se eu não for, me engano, eu entrei no Facebook da prefeitura e eles colocaram lá que abriu 60 vagas para cuidadoras de criança especial. E é isso que eu ia procurar aqui. Não tô conseguindo. A escola entrou em contato comigo. Não tem. Exatamente 2 semanas. Semana passada, a escola entrou em contato comigo que eu voltasse com o João Pedro, que ele ia ficar das 7 da manhã até as 4 da tarde. O horário dele. Porém, agora, hoje são exatamente. Começar segunda-feira agora. Hoje são exatamente. Segunda-feira foi dia 20, né, mais ou menos. E a escola vai acabar dia 22 de dezembro. Você vai tirar o sábado, domingo, agora é época de Copa, feriado. Quantos dias meu filho vai ficar na escola? Quase que nenhum. 15 dias, 10 dias? Esses 10 dias vai conseguir adaptar ele? Vai conseguir? Tá. Mais uma pergunta objetiva. Hoje, o João Pedro, ele tem um curador. Cuidador. Porém, eu não levei. Porque ele vai ficar 10 dias na escola até a adaptação, ele tem as terapias. Submeter ele a uma pressão e daqui a pouco para tudo. Porque assim... Você acha que vai ser mais Para você chegar negativo? numa mãe especial e falar assim, ó, o seu filho conseguiu uma vaga com a cuidadora, amanhã vem estudar, não é assim que funciona. Ele tem terapia, ele tem neuro, ele tem pediatra, ele tem psicóloga, ele tem nutri, ele tem psiquiatra. Fora os cuidados com as mães também. Terapia ocupacional. ABA. As mães que têm condições de pagar. Porque as que não têm nada disso. As que têm convênio. E como que eu vou chegar e falar assim, então tá bom, amanhã eu vou levar? Não funciona assim. Eu não posso cancelar as terapias do meu filho, que a própria prefeitura não dá esse resguardo pro meu filho. Quebra toda aquela não tem como. Primeiro eu tenho que ir lá. positiva. Eu tenho que ir lá, tentar conseguir uma vaga, o horário que você vai adaptar pro meu filho estudar. Então, esse ano eu não consigo adaptar o horário dele, que ele já tem terapia, para mim entrar na escola. Anteriormente, nós não tínhamos nada disso, do cuidador. Nada disso. Absolutamente Inclusive, nada. o meu filho ficava 1 hora, porque não tinha como a professora cuidar dos 20 crianças, mais uma criança especial. Como que vai cuidar? A lei vai fala que é fralda? um para cada um. Um por cada. Um por cada. Como que ela vai cuidar de 20 crianças, mais uma criança especial, que ela é hiperativo, não verbal, autista, nível 3? Anteriormente, nós tínhamos algum Como que tipo... vai fazer esse milagre? Eu quero saber. Nem isso nós não tínhamos anteriormente, nenhum tipo de apoio? Nada, não tinha apoio nenhum. Nenhum se falava Não. no cuidador, Cheguei na a assinar cuidadora. na escola, meu filho já está matriculado 2 anos. Agora, esse ano, final do ano, que veio falar para mim que tem a vaga, que o meu filho está fazendo tratamento. Como que eu vou cancelar o tratamento dele para colocar ele na escola 15 dias? Agora, 2 anos o meu filho matriculado na escola. Agora que veio falar para mim que entrou a cuidadora. Então, sintetizando e fazendo um resumão, não temos nada. Não temos nada, porque agora, como que você vai tratar uma criança? Você tem noção, você pegar uma criança, tratar ela 15 dias, cuidar dela 15 dias, para ela interagir na sociedade? Fala que milagre que você vai E conseguir. depois, logo na sequência, você já pega quebra férias, essa pega as férias. toda a demanda. Aí eu de mudo a rotina final de dele ano. toda de novo. Que nem a Eliane falou, cada caso é um caso. Um autista, ele tem um ritmo, ele tem o horário dele para comer, para dormir, para fazer terapia. Ele tem o horário dele. Eu não posso. Ele não interage, é o mundo que tem que É o mundo nele. dele. Eu tenho que ver o mundo dele. Não, ele não Quem cuida entra. dele, ele não entra no nosso mundo. Quando eu desencaixo esse mundo dele, esse horário dele, muda toda a minha rotina. Aí nisso eu fico 24 horas sem dormir.
Porque mudou o estado dele todinho. Aí ele não come, aí desorganiza a comida, o que eu já consegui fazer ele comer, muda tudo O que de vem novo. com dificuldade vai Muda ficar bem tudo mais de novo. severo. Muda tudo de novo. Aí não dorme, não come, fica chorão, fica agressivo. O caso do meu filho. Então, podemos aí, para a gente passar pra Não é Eliane, tão fácil assim. a chegar lá e educação, falar, então, hoje "Segunda-feira você vai você não voltar." concorda com essa dinâmica. Você acha que ela tem que Não, melhorar muito, muito. tem que ter um planejamento. Sim. Acho que agora, o começo do ano, como? Vamos entender bem. A Eliane vai falar de educação, mas vamos falar qualquer coisa em qual sentido? Entende-se que contratamos 60 cuidadoras, né? Sim, como que. Aí eu te falo, como que você vai pegar essa cuidadora, ligar para uma mãe especial e falar: seu filho vai começar segunda-feira? Opa, o seu filho faz tratamento. Ele tem um ritmo. Ele já tem. vem com toda uma Eu não carga posso de- cancelar o que ele tá. Pra mim, interagir ali agora na escola não funciona assim. Tá, mas aí a gente não poderia estar pensando e agora já se planejar, pedir uma reunião com a secretária de Educação e planejarmos uma grade para o ano inteiro. Olha, você vai ter direito. Primeiro dia de aula, ele já vai ter lá um acompanhante e você. Vai se adaptar, vai porque se pode adaptar. chegar lá e a criança não simpatizar com aquele Sim. cuidador. Aí entra em toda aquela sistemática. Quantos cuidadores nós vamos ter numa sala? Por exemplo, quantas crianças, que elas têm que estar nas salas, nos polos lá com as crianças normais. É isso? E o material adequado, porque o material de Material um e autista, tarefa o adequada, material né? de uma criança com mielo, o material de uma criança com outras Outros diagnósticos. diagnóstico é totalmente diferente. Cada Não tem como caso é um você caso. vir com um livro, querer explicar para o meu filho, E pôr para todo mundo. colocar para o filho dela e para o filho dela. Não tem como isso. Aí a prefeitura vem, manda 15 dias, liga para uma mãe, precisando de uma estrutura toda dessa, não procura fazer uma reunião com a mãe e falar assim: mãezinha, como que a gente vai fazer? Então, vamos começar o ano que vem? Ó, eu te falo com toda certeza, o primeiro dia de aula do seu filho vai ter a cuidadora. Você já começa a planejar agora, eu já estou te avisando, 2 meses antecipado para você se encaixar o mundo dele. Você vai fazer uma rotina para quando ele começar as aulas, ter o cuidador, para se encaixar, para não voltar tudo de novo que a gente trabalhou, regredir. Entendi. Entendeu? Bom, então podemos deixar aqui, a gente vai estar provocando, não posso afirmar a data, mas vamos estar provocando outra reunião para nós vermos o que nós avançamos pós-reuniões com o poder público, né? Fizemos reuniões, nós levamos secretários, nós levamos conselho tutelar, nós levamos diretora, nós temos que ver tudo aquilo que nós trabalhamos, o que avançamos. Sim. Podemos ouvir um pouquinho da educação, rapidinho, que aí a gente passa para outras coisas aí, que tem assunto aí. E nós já estamos Sobre aí. a cuidadora, acho que elas já resumiram tudo, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a estrutura. Por quê? Eu vou falar sobre mim, a dificuldade que eu tive quando eu fui matricular o Pedro. Hoje, as inscrições são feitas pelo site, você preenche os requisitos. Do meu filho, eu coloquei que ele tinha portador de necessidades especiais. Então, vamos lá, coloquei os CIDs, coloquei tudo, porém, nós fomos encaminhados para uma escola, isso há 4 anos atrás, tá? Hoje não, hoje o Pedro está numa escola muito boa, referência, mas eu digo de início para as mães que estão lá em casa. Explica, não, essa escola é isso. do município, é da rede municipal. Isso, exatamente. Então, hoje o sistema da prefeitura, ela não é feito uma avaliação para saber para onde pode se mandar essas crianças com deficiência. Por quê? Tinha 70 degraus para subir para a sala de aula e o refeitório era embaixo. Meu filho tinha que descer 4 vezes ao dia. Então, a professora tinha que pegar ele no colo e descer as escadas com chuva, com sol, enfim. E eu acho que isso é uma coisa que pode ser feito para estar amenizando toda essa situação. Porque uma criança que é cadeirante,
Não tem como você, o tempo todo com ela no colo, subir e descer, mesmo para as atividades, para ir para o parquinho, para fazer tudo, era na parte de baixo. Você já vai criar situações negativas. Né? Exatamente. Então, eu acho que teria Precisa que mostrar para ele, ver né? essa estrutura, Que porque ele tem muita necessita. mãe, gente, que está em casa, para você que está em casa, que você possa ligar na prefeitura, se você tem alguma dificuldade, que você procure os seus direitos, para que você possa atender melhor o seu filho, para você garantir a qualidade de vida, que isso é muito importante. Nós buscamos hoje qualidade de vida no município, para que nossas crianças possam, sim, ter um direito, evoluir, ter um direito igual, socializar. Exatamente, às outras crianças, porque hoje, infelizmente, essa adequação à infraestrutura é que está muito difícil. Então, assim, essa parte do cadastramento, quando for cadastrar as famílias, já sabe as escolas que não tem escada, envia o deficiente para lá. Foram Então, assim, sintetizados os polos e fizeram. Aí tem que adequar, mas aí também... Não, mas isso não falo do AE, tá? Isso eu tô falando de quando ele foi matriculado. Quando eu entrei com a liminar há 4 anos atrás, meu filho também ficava das 7 às 4. Mas ele nunca ficou na escola o dia todo, porque eu sempre ia embora às 11 horas por conta da sondagem. No meu caso, eu faço sondagem vesical de alívio, que é o cateterismo, que é somente um enfermeiro habilitado ou um familiar treinado pelo hospital. Hoje eu tenho a carta do Hospital São Paulo me habilitando a fazer, porque eu tive que passar por 3 enfermeiras para fazer o procedimento. Não é um procedimento que você pode fazer em qualquer local, né? Que também exige troca de fralda e colocação da sonda via uretral. Então, não é um procedimento comum que você possa fazer. E hoje na escola, exatamente. Não tem uma estrutura, não tem uma sala. Não tem um trocador, vamos dizer assim, um trocador. Você precisa de um trocador para fazer essa parte. Tem que ter uma maca, na verdade, né? Uma maca além do que, tem que ser uma coisa adequada. Tem que ter uma ser higienizada. Não pode estar, porque... Não é de qualquer maneira. É uma coisa que... tem que ser cuidada. Muito grande de uma contaminação. De uma superbactéria, de você estar infectando a criança. Bom, então vamos lá. Na parte escolar, eu acho que a estrutura tem que melhorar. Exatamente. Tanto na parte da aceitação da matrícula, quanto na parte da estrutura para receber o aluno, né, com deficiência. No caso do meu, eu preciso de um trocador. Então, foi adaptado, né, hoje na escola que nós estamos, que é muito boa a escola, referência, é top. Rose, um super beijo, que é a diretora, que está sempre nos ajudando, sempre correndo comigo. Então, hoje, ele faz a sondagem na escola. Porém, ele passou 2 semanas internado, então a gente já está há algum tempo sem ir. Né? Exatamente. Então, agora tem que voltar à rotina novamente. Mas, então, é sobre isso. Eu acho que a infraestrutura tem muito que melhorar para estar recebendo as pessoas com deficiência. Em poucas palavras, você acha que depois dessas nossas reuniões, dos nossos reclamos, de nós estarmos nos agrupando e estar gritando, você acha que evoluímos? Evoluiu sobre os cuidadores que estão contratando, né? Foi um pequeno passo. Porém, não houve data de prazo, perdão te cortar, para nós recebermos o auxiliar dentro de sala de aula. Entendeu? Isso não foi passado data pra gente pela secretária da Educação. Mandaram os simplesmente, sabe-se... os cuidadores, porém o auxiliar não. Isso. Não sabemos isso. qual ainda. Também. Sabemos... Só sabemos, então, assim, que é o CIE o responsável pela admissão desses estagiários. Mas a gente, sabemos que a Bolsa Auxílio é ridícula, né? Mas nós não sabemos, por exemplo, qual é o prazo. Hoje eu posso dizer para você que eu não tenho a segurança, assim como as outras mães, de o ano que vem, letivo de 2023, haverá auxiliar dentro de sala de aula que é previsto estrutura adequada para receber essas crianças? E materiais para isso, adequado. Entendeu? Só concluir a minha fala? Sim. Hoje existe uma verba, que é o PDDE, que ela é mandado para todas as crianças que são laudadas. Então, a criança, no caso o autista, ele precisa de um tablet, tem essa questão dessa verba que vem para isso. O PDDE. Vem para onde? Para a prefeitura? Para a escola. É o que a gente para a escola, através da secretaria. Então, o PDDE é uma verba que vem específica para aquela criança. Ele leva para casa. Não, e a verba para isso, então, hoje, entendeu? O PDDE é para as questões, no caso do autista, se precisar de um tablet, tem essa verba que vem. Porém, eu não tenho conhecimento de nenhum que tenha sido acionado. Ninguém que foi agraciado com qualquer tipo de equipamento. Existe essa verba
normalmente ela vem de um ano para o outro, e tem a situação emergencial, que ela é pedida de emergência, no caso de utilidade para o momento, né? Mas eu não soube de ninguém que tenha vindo um tablet ou um brinquedo, porque assim, algumas, como a aula do AE, algumas questões precisa de joguinho, precisa de coisas específicas para a criança. Terapia, né? Para interagir, para evoluir, né? Parte mental. Para ela trazer né? a atenção da criança a fazer aquele estímulo e a prestar atenção naquela aula. Então, exatamente isso, algumas crianças precisam. Porém, não temos relato de algo específico com essa verba PDDE que foi para aquela criança. Tem uma estrutura na escola, no caso do Pedro, ele usufruiu de uma mesa que foi de um aluno do ano anterior que veio essa verba do PDDE. Mas não foi comprado nada específico para ele. Assim como os autistas, acho que precisam até de mais interação, né? No caso, facilidade para as aulas, tudo. Os brinquedos específicos, né? Para trabalhar com ele. Não é aquele brinquedo que está lá, que todas as crianças brincam. O meu filho não brinca. Ele escolhe o brinquedo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, que nem o autista. Tem Ele que precisa fazer a triagem, do tem que... brinquedo para trabalhar com ele. Bom, nós estamos aqui com as mães de crianças autistas, também representando as mães com crianças PCDs e dos variados diagnósticos. Eliane, nós estamos discutindo educação e o que a gente quer deixar para todas as senhoras e senhores é que busquem os seus direitos, briguem por eles, procurem, batam em todas as portas, vocês que estão aí nos bairros, nos rincões mais afastados, que procurem, tem elas também que com certeza que já tem grupo, já tem experiência, já pode estar ajudando com informações. Tem essas parceiras aí que com certeza vão estar, além do que a gente na Câmara, também com nossos humildes conhecimentos, também estaremos ajudando de alguma forma. Nós temos a saúde também nessa mesma linha, bem rapidamente, que a gente fala num geral. A saúde também é responsável pelos insumos, pelas órteses, né? Pelas próteses, enfim, medicamentos que não são baratos, são muito específicos, são medicamentos que tem que estar muito, um acompanhamento muito rígido do psiquiatra ou do neuro, né? Neuropediatra, que isso aí nem no nome tem na secretaria, né? Eu fiquei aí mais ou menos vasculhando a rede um psiquiatra aí, ou um neuro, para dar um laudo que tinha que ser da rede, não podia ser particular, muitos meses. Então, a gente está com dificuldades em todas as áreas. Fizemos essa reunião. Para a gente poder estar avançando, nós vamos marcar outra. Marcaremos outra e vamos dizer o que avançou, o que não avançou. Porque eu lembro lá acho que Rodrigo, Promoção Social, o assistência social. Ele conversou muito, né, contigo. Ele falou comigo, no grupo a gente já mandou, nossa entrevista lá é amanhã, né? Todas as mães vão estar se cadastrando na prefeitura para fazer essa parte. E lá nós teremos um apoio. Isso, instruídas para saber o que a gente tem que fazer. Os direitos, aonde bater, de que maneira bater. Então, e isso é muito importante porque aí volta lá nas origens da nossa discussão. Qual seja, que nós levemos essas informações para as mães que não estão no zero. Não tem escola, não tem saúde, não tem assistência social, não tem transporte, não tem nenhum tipo de apoio, vocês estão entendendo? Então, e também não sejamos injustos nesse momento. Sim. Se ele vai atendê-las todas amanhã, ou algumas que vão estar representando... As que sabem, que é do nosso grupo, porque muitas mães não sabem isso. Mas isso aí nós vamos divulgar através da Câmara, através desses nossos bate-papos. Para chegar a esse ponto que a gente vai fazer amanhã, 6 meses de espera. 6 meses. Então, mas aí que tá.
é mais ou menos uma cooperativa. Nós vamos fazer uma associação e vamos gritar. A gente hoje tem, com toda a simplicidade e com todo o nosso espírito aguerrido, vocês já têm parceiros na Câmara. Já avançamos. Vocês já hoje, as suas vozes já eclodem num monte de pontos, entendeu? Já conseguimos bater as portas da prefeitura, tá certo, Rose? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que continuar nessa dinâmica, né? Trazer mais pessoas, trazer também futuramente a iniciativa privada, juntos reclamarmos, porque aqui eu tenho estudado aqui a lei é linda, é maravilhosa. Ela te dá um monte de coisa e no final, na ponta, não te dá nada. E a gente tem que exigir. De que maneira? Nos agrupando, nos associando para que a gente possa gritar. Então, amanhã vocês têm uma reunião com a assistente social. Isso, é o cadastramento. Já vai fazer o cadastramento, já vai cadastrar já. Tá. Na promoção social de Ferraz de Vasconcelos. Essa promoção, ela também pode estar ajudando com todas essas responsabilidades que vocês têm? Esperamos que sim, né? Amanhã a gente está indo para um encontro que seja... que vai abordar todo. Exatamente, para todo o grupo, né? A gente está levando as mães para que possam fazer o cadastro, conhecer os seus direitos e ali sim, como foi... Orientação. Exatamente, o informado será feito, no caso, um encaminhamento para o que for necessário. Rapidamente, a saúde, então eu vou sintetizar e vocês ou concordam ou discordam. Nós estamos engatinhando, para dizer parado. Sim. Na parado. Saúde, na educação também, que nem eu te falei sobre o auxiliar. Vai vir, fiquei muito feliz. Mas é que nem eu te falei, não pode falar para uma mãe especial, segunda-feira seu filho vai começar a estudar. Não funciona assim, a gente tem uma estrutura. Tem que fazer todo um preparo, tem que ter toda uma adequação sim. aí. Sim, por isso que em janeiro a gente tem que ter uma certeza que vai estar lá para a gente já começar a trabalhar de agora. Então fica aqui a dica, Paula, nossa amiga, Sim. competente, muito receptiva com as demandas, tem assim uma aproximação legal, tem muito respeito, tanto da minha parte quanto dela. Fica aqui um reclamo, Paula. Vamos estar falando para você futuramente, mas por gentileza, dá uma atenção para as mães nesse quesito aí. Já estamos aí acabando o ano, não vai dar para fazer uma adaptação com essas cuidadoras, Adequado. Até porque, né? Não, uma estrutura. Nós vamos começar e vamos interromper por conta de final de ano, por conta de férias, enfim, de festas. Gostaria que, assim que possível, crie uma agenda aí que nós possamos dirimir todas essas dúvidas aí, já criar tudo certinho. a grade, né? Criarmos a grade. E também, muito rapidamente, Paula, não deixa de estar voltada aí os olhos com os estagiários também, que será muito importante, não é isso? Melhorar, como discutimos na Câmara lá, tentar melhorar esse subsídio aí, o salário desses colaboradores, por conta que está muito pouco e acaba ninguém se interessando. Com referência à saúde, com a educação, se aprofundamos bem, né? Estamos aqui fazendo um reclamo para a Paula, nossa amiga, secretária de Educação de Ferraz. A saúde, através do doutor Clécio, né? A gente tem que melhorar muito, doutor. A gente está patinando tanto no suporte de O mínimo, fralda, medicamento, fralda, eu não tenho, eu tenho que comprar porque não tem. Fralda, e isso tudo está a cargo da Secretaria de Saúde. Isso. É isso? É o nosso direito, isso já é lei. Não é uma coisa que a gente está lutando. E foi muito bem discutido lá e ele interagiu com a gente, entendeu? Sim, sim. Então, doutor, classifica aí o nosso pedido para que o senhor também atenda aí os reclamos dessas mães. A gente vai estar tentando levar essas orientações, essas informações a todas as outras. Estamos aí com um orçamento de mais de 500 milhões, R$500 bilhão em Ferraz, que é histórico. Nunca houve um orçamento, dos quais 15% desse orçamento
fora o que se traz de fora, é destinado à saúde. Outro orçamento fechado, 25% do remanejamento desse orçamento pertence à educação. Vamos se debruçar, vamos nos atentar para esses problemas graves sociais, né? A gente está falando da essência dos problemas social. A gente está falando de mães que estão reféns de uma situação que tem leis. Nós temos muitas leis e o resultado é muito pouco. E me assusta muito uma coisa que eu não consigo entender. Ninguém consegue dar um número por aproximação de quantas pessoas nós temos PCDs e autistas. Exato. Não tem. O conselho foi de cair o queixo. Porque, eu vou te falar, porque não está tendo comprometimento com essas áreas. Muito simples. Né? Não está tendo interação. Conselho, saúde, educação, assistência social. Eles não estão se comunicando para se encaixar. Porque se uma mãe for na assistente social... o seu ego, mas não se encaixa para ajudar. Essa reunião que é feita do AE na escola, quando a professora nota alguma diferença... Ela tem que encaminhar. Exatamente, mas o ideal é que tenha alguém do conselho tutelar lá, porque o que acontece... Para fazer um acompanhamento técnico, para exigir... Não aceitam. Eu fui pessoalmente na reunião, tem mãe que não aceita, tem vó que não aceita. E nós estamos com problemas mais graves. Eu tive me informando, tem casos de pais, mãe e pai, alcoólatras, drogados, que um ou ambos estão presos, essas crianças já nessas subcondições estão entregues a todo tipo de sorte. Então, eu acho que essa reunião do AEE seria ideal alguém do Conselho Tutelar estar presente para que quando a pessoa mesmo receba a notícia e ela possa ter um apoio também. Mesmo de maneira precária, né? Começa a abrir as portas. A professora procura a família e fala que precisa do laudo. E depois, o que é feito depois disso? Se a família não quer procurar, então ninguém procura. Não, mas aconteceu um caso ontem muito interessante. Criaram uma clínica veterinária em Ferraz e eu acho legal. Eu estou lá aplaudindo. Mas antes dos animais, nós temos as crianças. Eu acho que a gente tem que fazer uma escala de prioridade no nosso município. Eu volto a informar. Você me daria um número de quantas pessoas nós temos? Autistas, PCD? Você? Não sabemos. Nosso grupo cresce a cada dia. Todo dia. Já está 42 Não, mas pasmem vocês. Vocês lembram que o nosso amigo conselheiro falou em 160. E nosso grupo, que conhecemos poucas mães, tem 42. Ou seja, aí tem aquela associação lá das mães também. Autista. Ou seja, nós estamos com o universo aí, vamos pôr aí nesse 160, mas nós estamos aí, vamos falar por baixo, no mínimo 250 pessoas que estão assim, batendo nas portas. Eu não estou nem falando as que não estão batendo nas portas. Porque essas 160 já foram procurar algum tipo de apoio, auxílio. As que estão te procurando, procuram vocês interagem de uma maneira muito nobre, maravilhosa, para ajudar, estão procurando. Agora, a grande questão é aquelas que não têm nenhum tipo de informação. Então, vamos lá. O esporte também é alguma coisa, né? Mas também só boa vontade, porque estrutura nenhuma. Rapidamente, nenhuma. Você já teve algum apoio de chegar e falar, vou ter? Olha, desculpa. Bom, eu fiquei ciente que eu podia procurar na nossa reunião. Até então, eu não sabia que a gente podia ter esse suporte, poder ter esse apoio, porque é aquilo que nós falamos agora. As informações não batem, elas não se cruzam, né? Então, assim, como não se comunicam, a gente acaba ficando sem amparo. Até fica de sugestão aí, eu acredito que a escola acaba sendo alvo, né? Pra gente ter informação. Porque a escola onde tudo acontece. Isso. Muito mais do que qualquer outra secretaria, sim. A própria de saúde, como já vimos abordado aqui. Então, o que eu acredito? Seria necessário, por exemplo, o primeiro direcionamento, o seu filho é laudado. Então, esse folheto aqui, ó, você pode procurar isso, você pode procurar todas essas secretarias.
Você pode ter acesso a tal RG que vai te permitir uma passagem, que vai te permitir uma prioridade. Você pode buscar tudo isso Os daqui. seus direitos. Então, É. nós poderemos deixar aqui uma sugestão muito boa. Eu acredito que todos vocês estarão lá amanhã na reunião. Amanhã é um começo. Assim, Pela assistente social. é. Porque, em tese, eles estão lá pelo social. E não existe uma causa mais nobre nesse momento de chegar para a Jussiara, para a Rose, para as Elianas, para as Roses, para as Jussiaras aí que estão. O que, que elas podem exigir? O que, que elas podem pedir? Então a gente voltaria na informação. Para a gente não se. O esporte também é uma coisa que abriria também um leque muito bom para terapia. Disciplina, estímulo de disciplina. Disciplina, o espírito de conquistar, Foco, foco, sabe? né? De energia. De energia positiva. de se canalizar. buscar. Porque eu tenho observado, por exemplo, que isso canaliza a estereotipia, o movimento estereotipado, entendeu? Já a vai partir definir mais, ele Sim. vai entender qual que é. Sim, porque, por exemplo, a partir do momento. Hoje, eu posso dizer, o meu filho estuda na escola no Elias Andere, ele é representado pelo professor Alex. Um beijo, professor Alex, eu amo você. Então, assim, eu vejo que ele faz um papel espetacular. Tá? Tanto com a parte da educação, ok? E com a parte de uma educação física com o meu filho, Sim. a ponto de reduzir o movimento estereotipado que o Henrique apresenta por conta Começa disso. até a educar ele, Sim, os trejeitos, sim. o comportamento corpóreo, né? Sim, então. E aí a gente fala do esporte porque vai além da escola. Né? E aí Transcende, né? Sim. E aí, tanto que foi o que eu conversei com a Eli. Eu chorei no dia que ela me veio me falar sobre o concurso do filho dela. Porque foi maravilhoso. Você viu que é uma qualidade. Então, assim, a parte do esporte, por que não o Paralímpico? Né? Por exemplo, montamos lá um campo maravilhoso aí, gente aí, quero mandar um abraço aí pros esportistas lá, Sucatão, Prêmio Ceará, enfim, fizemos lá um campo maravilhoso, muito natural, terra, verde, uma coisa maravilhosa, do lado da FEBEM ali. Estão convidadas para levar as crianças lá, para ir para poeira, mexer no barro, ter um contato diferente, né? Podemos estar aí com os professores para que façamos aí. Rapidamente, para a gente falar do CAPS. Diga lá. O esporte ajuda também a criança o físico. Porque o autista, ele toma um remédio, estou falando do meu filho. Ele toma um remédio, ele engorda. Ele come o que ele consegue comer, ele come... Excessivamente. Meu filho come 1 hora, meia hora. O que ele gosta, ele quer comer meia hora. Porém, o peso dele vai aumentando. Aí traz outros problemas. Aí vai trazendo problema no coração, vários outros problemas, circulação. Então, o esporte vai ajudar isso também. Então, é necessário. E foi uma coisa que nós pegamos firme, né, Eliane? Então, fizemos questão do meu amigo Zé, mandar um abraço aí pro José Batista, uma pessoa também muito aguerrida, muito comprometida, muito simpático e simples. Exemplo de alguns secretários, mandar um abraço para ele também, que ele está lá de portas abertas. O problema nesse momento é estrutura. Eu não consigo fazer omelete, né? Um jargão bem popular, sem ovos. Eu não faço omelete com chuchu. Só fazer uma salva rapidinho. Vamos lá. Por exemplo, também a gente cita muito as patologias, né, mas também vale lembrar para a paralisia cerebral. A formação, a importância da síntese muscular, sabe? De favorecer o fortalecimento desse músculo para favorecer que essa criança um dia ande ou que ela engatinha. Não é terapia, não é, mas é numa brincadeira, é num esporte, é numa distração. Eu acho que pra tirar eles daquele mundo lá que estão, perfeito. Segregados, né? Vai conseguir desenvolver. Ficar em interação, né? Vai interagir, vai descobrir coisas novas, isso vai evoluir, né? A gente sabe até que é uma doença crônica, mas não precisa negativar ela. Não preciso deixar aquelas crianças segregadas. Consegue. Eu quero também deixar bem claro aqui para todos os nossos amigos que a gente não toma isso como uma medida politiqueira, a gente toma isso aí como promoção, ninguém aqui está querendo.
tanto que foram vocês que nos ganhamos nada. provocaram. Não. Tanto que a gente não ganha nada Não. com isso. Às vezes, muito pelo contrário, tem que ainda Não dá pra gente despender Conseguir. recursos. Né? Então, parabenizar vocês, em nome de vocês, todas as mães que têm esse pensamento. Eu quero falar um assunto aqui, CAPS infantil. Ontem eu e o vereador Tonho estivemos no CAPS infantil de Suzano. Olha que legal. Né? E a gente começou a ter uma ideia, porque nós vamos virar, aliás, já estamos virando carrapato no pé do executivo para que ele nos abram essas portas e abra a discussão. Nós estamos aí para aprovar a lei orçamentária, né? E a gente vai estar brigando muito para que isso se torne uma realidade. Ontem eu amassei barro aí, já fui atrás de área, vou me dedicar integralmente a estarmos conseguindo isso aí. Por quê? Nós vamos ter um centro, né? Que é o Centro de Apoio Psicossocial, né? Eu sou meio ruim de guardar cifra, mas é um centro de apoio psicossocial. Ou seja, tem as atividades multidisciplinares, tem as especialidades, né? Do fono ao neuropsiquiatra, ao neuroinfantil ou psiquiatra infantil. Por quê? Você está falando numa cidade que hoje tem um orçamento aí que vai daqui a pouco encostar em 600 milhões. Não é possível que enquanto nós, agentes do poder público, nós não tenhamos capacidade de trazer uma coisa que é, nesse momento, olhando cru e nu para a situação. Nós conseguimos uma clínica veterinária. É importante? Sim. Lógico. Tanto que tem tratamentos das crianças, né, com os animais, principalmente cavalos. A ecoterapia que ocorre no Cambiri. Que tem lá o professor, o doutor Marcelo. Mas exatamente, a gente não consegue custear. Então, aí que entra a nossa luta, nós temos que pôr o quê? Nós temos que pôr metas. Essa reunião de amanhã, não interessa que entra Natal, entra Ano Novo, Carnaval, nós vamos estar aí, vamos sentar, vamos discutir o nosso CAPS, que através do CAPS a gente consegue expandir os nossos benefícios. Ou seja, brigarmos pela ecoterapia, pegar um espaço para que possamos desenvolver. Eu estava pensando num lugar com bastante verde, porque essas crianças, alguns não. Se você levar uma criança na praia, pode ser que vai criar um trauma. Assim, Você tem que devagar. estabilizar. Meu só fica Se detalhe. você levar no verde, Oh, no meu campo, Deus. vai ter algum trauma. Então você tem que meu adequar, programa. né, com terra. Por exemplo, nós estamos com um campo lá maravilhoso que eu tive junto com a equipe fazer. Eu sei que tem uma capacidade das crianças interagirem muito, né? E o que acontece? A gente tendo esse CAPS, a gente daria um passo muito grande. Então eu vou pôr nesse momento como prioridade nossa. Sim. Quero contar com o apoio de vocês Ah, tá. para que nós tenhamos um CAPS. Eu não preciso ver uma mãe saindo daqui de Ferraz, para São Miguel, Guarulhos, Mogi, com a criança sem condições, É o que acontece. sem né? infraestrutura nenhuma, às vezes não tem o dinheiro da passagem para ficar submetendo a tanto sofrimento. E isso é uma coisa que nós temos que pôr como prioridade número 1. E eu já perdi consulta por não ter condições de pagar um Uber para mim. E eu tive que perder a consulta, esperar depois de 6 meses de novo. Meninas, alguma consideração? Porque senão daqui a pouco o pessoal vai estar xingando nós aí. Nós estamos aí, já estamos entrando para quase 2 horas. Vamos concluir e dizer aqui, já agradecer seu Natelso pelo espaço, a equipe técnica, o Petri, o Vander. É isso? Agradecer, porque sem eles aqui nada disso aconteceria. Um recado meu nesse momento, que as mãezinhas nos procurem. Exatamente. Isso. Nós queremos aqui, já deixar aqui aberto espaço para as mães que estão em casa, para que não entrem em desespero, não.
porque tem mais gente com a mesma luta igual a sua, que você possa procurar ajuda, nosso amigo aqui, Roberto, as mães, o grupo de mães guerreiras, está de braços abertos para ajudar, para informar, no que você precisar, a gente está aqui para fazer essa parte. Então, eu gostaria de deixar o convite, se você conhece alguma mãe, se você conhece Muito alguém importante. que precise de ajuda, que esteja passando por um momento difícil, porque a gente sabe que existem momentos que a gente fica assim desesperado, que a gente fica assim sem saber o que fazer, mas nós sabemos também que nós temos um Deus que cuida de nós. Então, nós temos pessoas que Deus tem levantado para nos ajudar nessa empreitada, porque não é fácil, é dia a dia. Só as mães que passam é que sabem. E talvez você conheça alguém em casa aí que esteja precisando de um apoio. Nós estamos aqui para isso mesmo. Pode nos procurar, a Luciara, a Rose, eu, o Roberto. Estamos na câmera toda a lá. equipe, o Roberto na câmara, o Tonho, que está também Tonho, nos apoiando. Fabinho. Isso, o Fabinho. Então, nós queríamos convidar a todos. Se você conhece alguém, pode trazer para o nosso grupo, que será muito bem-vindos. E nós vamos fazer o possível para estar ajudando vocês nessa caminhada que nós estamos todos juntos. Nos ajudando, né? Nos ajudando, um ajudando o A outro. outra. E lutando pelos direitos das pessoas com deficiência na nossa cidade. Vale lembrar que é o seguinte, muitas pessoas, poxa, então eu vou conseguir o transporte, vou conseguir os insumos, vou conseguir o medicamento, as fraldas, só dizer que a briga começou agora, né? Agora que nós estamos criando força, agora que nós estamos nos encorpando para que lá no futuro a gente consiga os nossos objetivos. A última palavra? Tô aqui para agradecer, né? Muito feliz por que está acontecendo, porque a gente já estamos indo, já estamos dando os passinhos, já estamos caminhando, estamos gateando ainda, né? E a Eliane já falou, algumas mães que estão aqui nos precisar, só nos procurar o Roberto ou qualquer uma de nós aqui, o que a gente souber, o que a gente poder passar. Experiência própria, ou experiência, a gente vai passar. E não só, a gente não está nessa luta só para nossas crianças. Estamos pela nossa luta, pela nossa mãe também, que nós precisamos. Eu falo por mim. Nós, mães, precisamos, porque a gente entramos em depressão, a gente ficamos estressada, a gente tem nossos momentos e tá tudo certo. É isso. Não é só você ter esse momento. Pode ter certeza que todas as mães passa por esses momentos. Então, estamos aqui para nos ajudar, nós, mãe e nossos filhos. Rose, as suas considerações? Gente, obrigada pela oportunidade, tá bom? E aí, assim, o que nós queremos realmente é que nossos filhos sejam amparados, ouvidos, tá bom? É isso. Bom, foi a primeira reunião aí com essas senhoras aí simpáticas, guerreiras, que passam dias, noites, semanas, meses, anos, dedicando a sua vida aos seus filhos e aos amigos que têm também os mesmos problemas e precisam, né, de uma estrutura. Dizer que é um primeiro bate-papo de muitos outros. Dizer que amanhã ele nos informou que terá uma reunião com o secretário, com assistência social, promoção social. No SIC de Ferraz. Estarão lá, você que está em casa, conhece alguém que precisa, procure a promoção social. Amanhã o SIC de Ferraz. Qual o horário? Até 1h para atender. Especiais para atender todas elas. O nosso grupo está selecionado para ir, mas se você é mãe especial, está em casa, está ouvindo agora essa mensagem, vá, porque todos estão convidados, tá? É para melhoria do atendimento da nossa cidade. E nós queremos aqui dizer para vocês que nós estamos lutando hoje para as crianças que ainda vão nascer, para que Ferraz tenha uma estrutura para receber todas as crianças que ainda vão vir. Nós sabemos que realmente estamos numa curva ascendente em todos os diagnósticos, né? Nós sabemos, a mielomeningocele é em torno de 2 a 3 a cada 1.000 crianças que nascem com mielo. O autismo, creio eu, que é bem maior, as mães aqui sabem informar melhor. Hoje é 1 para 44, mas a estimativa é que seja 1 para 1. Então. Vai aumentar muito, né? Muito. Isso é previsto já em 2040, 2050. Situações climáticas. Tudo, Todos uma situação. Alimentos estrangeiros. Bom, pessoal, então, não é um problema que bate as portas só delas, não. Não é do vizinho, do amigo, de um parente, não.
todo mundo está sujeito a isso aí. Sim. Hoje, constituiu família, tem filhos, a probabilidade é muito grande, né? Hoje nós temos 1 para 44. É. Isso aí, alguns anos para frente, vai ser 1 por 1. É um Tá, então é um assunto que nós temos que já começarmos a... Desculpe. Já temos que começar a nos aparelhar, a nos adequar, porque a realidade ela é absoluta, né? Então não é um problema só delas, não. Saúde pública. Você, mãezinha, você que tem parente, amigo, como ela diz, informando mais uma vez, procure amanhã a promoção social no SIC de Ferraz, no Parque São Francisco, né? Na avenida ali... Jânio Quadros. Jânio Quadros. Em frente à estação Jeanette. É bem facinho lá, das 8 às 13. Das 8 às 13. Esse pessoal que está indo na promoção social, que já foi, na saúde, na educação, no conselho tutelar, ou seja, os maiores e mais variados problemas pertinentes, procure amanhã a promoção social no SIC de Ferraz e Vasconcelos. Documentos da criança, tudo que vocês tiverem de histórico também da enfermidade, diagnóstico, tudo, que com certeza vocês serão recepcionados lá por uma equipe. Agradecer. O nosso objetivo aqui maior foi despertar mais um pouco as pessoas, tanto as autoridades responsáveis pelas áreas múltiplas, né? E também levar essa informação para as pessoas que não estão tendo nenhum tipo de contato com o poder público, atendimento, para que possam também, num futuro bem próximo, estarem também se valendo de todos esses benefícios. Agradecer a Rose, mãe do Henrique, agradecer a Jussiara, mãe do João Pedro, e agradecer a Eliane, mãe do Pedro. Acertei? Eu sou ruim de nomes. Agradecer o Petro, o Andrei, agradecer toda a equipe do Seu Natels que nos proporcionou esse bate-papo tão produtivo e gostoso, e dizer que a briga só começou. Fé com fó e força. Que Deus nos guarde. Obrigado por estarem aqui. Obrigada. Tchau, tchau.